Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 787 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 5 a 7 do livro de Esther. Temos mostrado a você que este livro é a história de uma grande batalha espiritual que aqui está representada pela oposição entre os amalequitas e os judeus. Representando os amalequitas, Amã, um homem que está sendo honrado pelo rei, apesar de não termos grandes méritos da parte dele mencionados aqui. Representando os judeus, Mordecai, um homem fiel que salvou a vida do rei, mas no entanto até agora não recebeu recompensa alguma. Amã, irritado com a falta de reverência por parte de Mordecai, resolve exterminar todos os judeus. E isso é, inclusive, realizado por ele mediante um plano muito bem sucedido, em que, propondo um suborno ao rei, através dos tributos que seriam confiscados dos judeus, Amã consegue um decreto para que todos os judeus do império fossem assassinados. Então Mordecai jejua, isso chega ao conhecimento de Esther, e pela interação dos dois, como vimos no capítulo 3, tem-se um plano. Esther vai jejuar com as suas servas, os judeus em Suzã também, e depois de 3 dias ela vai até a presença do rei, mesmo sem ser convidada, por mais arriscado que isso seja, porque eles entendem que Esther foi colocada nessa posição para tomar esse tipo de atitude. O nome de Deus não é mencionado, mas a providência do Senhor certamente está por trás de tudo isso como um pano de fundo altamente consistente. Esther diz o capítulo 5, verso 1, ao terceiro dia, ou seja, no fim do seu jejum, se apronta com seus trajes reais. A sua beleza vai ficar mais evidente com aquelas roupas e a sua posição de autoridade também. Ela vai até a presença do rei sem ser chamada, mas o rei mostra favor para ela. Mais uma vez a palavra favor, importante palavra, aparece aqui no verso de número 2. E o rei pergunta então para ela pela primeira vez no versículo 3. Qual é a tua petição? Mesmo que você me peça metade do reino, eu te dou. É claro que isso aqui é um exagero, é uma forma de demonstrar gentileza, mas o rei está sendo favorável a Esther. Com sabedoria, Esther diz, eu só queria dar um banquete para o rei e para Amã. Então, o rei atende ao pedido de Esther, manda chamar Amã e os dois vão para o banquete. Quando chega no banquete, enquanto estão bebendo vinho, ou seja, mais ou menos no começo da refeição, a gente lê no verso 6 que o rei pergunta pela segunda vez, qual é a sua petição? Mesmo que você peça metade do meu reino, eu te dou. Então o rei está sendo pela segunda vez gentil para com a sua rainha. E Esther, contida, com muita sabedoria, diz assim, se eu mesmo tenho o favor do rei, eu vou pedir que o senhor venha amanhã com Amã, que eu vou dar um novo banquete para vocês. E isso então aumenta o nosso desespero. A gente que quer ver a resolução da história fica preso aqui magneticamente, porque a gente quer ver o que vai acontecer. Mas enquanto isso, de um almoço para o outro, nós vamos ter muita coisa acontecendo. E na tarde e noite daquele dia, você vai ver que muita água passa por baixo da ponte. O Amã sai dali feliz da vida. Ele está dizendo, tá vendo? Eu sou realmente importante. A rainha quer dar banquete para mim e para o rei. Só tem nós dois ali no banquete que a própria rainha oferece. E ele, quando vai para casa, cruza de novo com o Mordecai, e o Mordecai de novo não o reverencia como ele esperava. E aí ele chega em casa e conta que tem vários filhos, isso é muito apreciado na cultura persa, né? Ele chama os amigos para dizer, ele diz que tem muita fama, muita honra diante do rei, que ele tem muito dinheiro, que ele tem um monte de coisa, mas que nada disso lhe basta enquanto o Mordecai não o reverenciar. Isso só vai ser resolvido para Amã quando ele acabar com o Mordecai. E na conversa que ele está tendo em casa, com a esposa e com os amigos, surge a ideia. Faz uma forca de 50 côvados de altura, mais de 20 metros de altura. Pode ser que isso aqui seja um exagero. Até porque é dito mais tarde que essa forca estava ao lado da casa de Mordecai, ao lado da casa de Amã. Então, uma forca com tantos metros de altura poderia ser um exagero. Aliás, até mesmo a palavra forca é uma interpretação. O literal é madeira. Pode-se estar pensando em crucificação, pode-se estar pensando em empalamento ou em enforcamento. O fato é que o corpo morto seria pendurado. É possível também que esses 50 côvados ou mais de 20 metros sejam um exagero. A sugestão seria, faz uma forca enorme, muito alta e pendura esse cara lá para todo mundo ver.
E o Amã manda fazer isso. Então, a gente vai dormir naquela noite pensando assim, amanhã o Mordecai morre. A guerra está no seu ápice. Atingimos aqui um clímax negativo. Amã já conseguiu um decreto contra todos os judeus e já preparou a forca para Mordecai. E agora ele só vai conversar com o rei e isso vai acontecer logo. Só que Deus está em ação. Sempre esteve, sempre estará. E naquela noite o rei não dorme. Então ele pede para trazer o livro das crônicas reais, né, dos feitos memoráveis, e eles contam a história de Mordecai para o rei, porque estava registrada no livro. E o rei pergunta, o que fizemos para esse camarada? Não foi feito nada. Então o rei fala, e agora, o que eu faço por ele? Tem alguém por aí fora, algum oficial, alguém no pátio? E está lá justamente o Amã, que foi até a presença do rei para pedir autorização para enforcar Mordecai. E antes que Amã pudesse falar a respeito de enforcar Mordecai, o rei lhe pergunta, o que eu devia fazer para alguém que eu estou desejoso de honrar? Bom, Amã estava se sentindo com a bola cheia, né? Afinal de contas, a rainha tinha um banquete para ele, convidou ele para outro, e agora chega lá, o rei fala que quer honrar alguém. Lógico que o Amã pensou em si, e aí ele deu uma ideia maravilhosa. Coloque roupas reais, coloque a coroa, ponha ele num cavalo, coloque um alto oficial dirigindo ele pelas ruas da cidade e tudo mais. E o rei gostou da ideia e falou, faça isso com o Mordecai. Ah, que ironia deliciosa esta, não é? Então, faze assim para Mordecai, no verso 10, para com o judeu Mordecai. Ah, isso é muito interessante. O rei então agora está vendo que há um judeu que o beneficia. E apesar disso, de todos os paradoxos aqui, há um decreto para que todos os judeus sejam exterminados, que ainda continua em vigor. Porém, a gente, quando examina melhor a história, a gente percebe que o nome do povo não foi dado para Xerxes, ou Assuero. Ou seja, quando Amã conversou com ele a respeito de um povo que precisava ser exterminado, no capítulo 3, verso 8, Amã disse para Assuero, existe entre os povos um povo cujas leis são diferentes, mas ele não falou de que era o povo judeu. E isso então traz a coisa numa tensão interessantíssima. De tal forma que quando o Amã chega em casa, cabisbaixo, contrariado, e conta essa história para a mulher e para os amigos, diante de quem ele tinha se gabado tanto no dia anterior, a resposta da mulher é assim, se Mordecai, diante de quem você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não vai conseguir prevalecer contra eles. Ou seja, esse critério seu, essa ideia sua de matar tudo quanto é judeu, agora ficou complicado, porque o rei está honrando um judeu. Preste atenção nisso. Bom, eles estavam conversando sobre isso na casa do Mordecai, na casa do Amã, quando chegam os criados, os eunucos do rei, e falam, Amã, vamos embora, tem um banquete com a rainha e com o rei. E eles levam Amã correndo. Quando chega lá, o rei vai perguntar para Ester pela terceira vez, Ester, qual é a tua petição? Mesmo que seja metade do meu reino, eu dou. Então Ester, com muita sabedoria, e somente agora, fala, se eu achei favor perante o Senhor, rei, o meu desejo é pela minha vida e pela vida do meu povo. E é ali que ela fala, eu e o meu povo fomos vendidos. E isso se referindo certamente àquele dinheiro que Amã pensava tomar dos judeus e dar ao tesouro real, aquela grana preta que ele certamente usou como incentivo para subornar o rei, 350 toneladas de prata, 2/3 da arrecadação anual da Pérsia. Fomos vendidos para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Esses são exatamente os 3 verbos que faziam parte do decreto que Amã havia expedido com o anel do rei. Então ela chega a dizer assim, se a questão fosse menor, se fosse uma escravidão, fosse uma perseguição mais isolada, eu não incomodaria o rei, mas estão fazendo isso com o meu povo. E então o rei pergunta, mas quem é esse? E ela responde, esse adversário e inimigo é este mau Amã. Ou seja, o inimigo do povo é Amã. E aí então parece que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido para o desinformado rei.
Ele nem mesmo sabia que tinha determinado o extermínio do povo de Mordecai e do povo agora de Ester, que se revela a ele como uma judia. O rei se levanta do banquete e vai para o jardim, vai pensar um pouco e deixa a situação muito tensa para os lados de Amã. Amã poderia tentar interceder por sua vida junto ao rei, mas provavelmente conhecia esse rei impetuoso e falou, não adianta conversar com ele. Vou tentar pedir para Ester sobre a minha vida. Mas aqui ele toma uma atitude bastante arriscada e condizente com a sua vaidade, com o seu orgulho pessoal. Ele fica sozinho com a rainha, isso contrariava as normas rígidas que existiam para com as mulheres do rei, para com todo o seu harém. E de forma também irônica, Amã agora cai diante de Ester no seu divã. Nós não sabemos exatamente como isso funcionava, mas as pessoas comiam deitadas. E não sabemos de que maneira Amã se curvou sobre Ester. Mas é interessante que aquele que ficava bravo porque o Mordecai não se curvava diante dele, um judeu não se curvava diante dele, agora esse camarada se curva diante da rainha judia Ester. No entanto, ele não podia fazer isso de forma alguma. Isso era altamente inapropriado para os padrões da corte e, em particular, para uma rainha. E quando o rei volta, pega Amã curvado assim sobre Ester e pensa que ele a estava assediando. Com essa atitude, Amã assinou a sua sentença de morte. Diz o texto que, assim que o rei pensou isso e disse essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Existe alguma dúvida sobre o que isso significa? É possível que o rosto de Amã tenha sido coberto de vermelhidão, como dizem algumas versões antigas, porque ele ficou vermelho, ficou envergonhado, ficou nervoso. É possível também que tenha coberto o rosto de Amã, porque ele a partir de agora já não tinha mais salvação, e veio a ser bem confirmado mais tarde, não no período persa, mas no período dos gregos e dos romanos, que quando alguém era condenado à morte, cobria-se o rosto daquela pessoa, dizendo, a casa caiu para você, você agora vai morrer. É possível que seja esse o caso. Cobriram o rosto de Amã porque agora ele vai ser executado. E é muito interessante que no versículo 9, um dos eunucos que serviam o rei, esse Arbona, e ele já tinha sido mencionado lá atrás, lá no capítulo 1, lá no verso 10, ele era um dos servidores do rei, ele diz assim, sabe rei, tem uma forca lá do lado da casa de Amã, que ele preparou para enforcar o Mordecai. Isso daí era algo que também o rei não sabia. E essa informação trazida pelo eunuco diz assim, Amã estava querendo matar o homem que o rei mandou honrar. Olha que coisa! Então, esta nova acusação sela de uma vez por todas o destino de Amã. E o rei então diz, enforquem Amã nessa mesma forca. E então foi feito isso e o furor do rei se aplacou. Esta é, como diz a Bíblia de Estudo de Genebra, uma reviravolta altamente satisfatória para o leitor. Amã queria ser honrado, foi humilhado dessa maneira. Amã queria que Mordecai se curvasse, ele é que se curvou diante de Ester. Amã quis enforcar Mordecai, ele é que foi enforcado na forca que ele mesmo fez. E assim nós vemos que o assunto agora está parcialmente resolvido. Ainda falta um problema. O decreto que Amã expediu está em vigor. O extermínio dos judeus ainda está valendo como lei por todo o império. Como é que isso vai ser resolvido? Bom, a gente vai ler sobre isso amanhã, encerrando a leitura deste livro tão maravilhoso e tão dramático, se Deus nos permitir. Mas por hoje, que aprendamos e vejamos aquilo que o livro de Ester deixa sempre muito claro nas entrelinhas. Deus está no controle dos detalhes, Ele conduz o seu povo, Ele protege aqueles que lhe pertencem. E como Mordecai havia expresso lá no capítulo 4, Deus vai levantar salvação para os judeus. É isso que Ele faz aqui. Vamos ver como termina a salvação dos judeus. Mordecai já está livre, Ester já está livre, mas o que acontecerá com os demais a gente vê amanhã, se Deus quiser. Bom estudo, boa leitura para você e até lá.